Boa, boa! Olha, nós fazendo a abertura impactante na consciência elevada. Essa minha amiga, ela tá um pouco ansiosa. Bom, hoje no Consciência Pod, a gente vai provar que ciência, beleza e vida real podem andar juntas. A nossa convidada é bióloga, influencer, blogueira e prova viva de que inteligência e estética não se anulam. Seja muito bem-vinda, Beatriz Proença. Você praticou biologia já Eu falei bióloga aqui. Aham. E alguma coisa? Seja bem-vinda, vai. Vamos se apresentar Obrigada. aqui Boa primeiramente. tarde. Boa tarde, boa noite, Boa bom tarde, dia, boa noite, né? bom dia, né? Não sei que hora que vão ver, mas enfim. Meu nome é Beatriz Proença, tenho 23 anos, eu sou formada em biologia e atualmente eu sou influenciadora, né? Trabalho aí com esse ramo da blogueiragem. Então, Bia, é um tema biologia versus digital. Olha, Você que... vê, é bem incoerente, né? O que É você me bem. fala? Então, Dois momentos assim que você fala, opa, por onde foi? o que que eu tinha na Mamãe, cabeça? mamãe já falou assim pra você assim, ó, o que que você vai ser quando crescer? Aí você falava o quê? Era essa pergunta que eu não conseguia responder. E aí eu É, ficava, gente, o que que eu vou ser quando crescer? E aí todo mundo, não, porque eu vou ser médico, porque eu vou ser policial, porque eu vou não sei o quê. E eu, oi, eu não quero ser nada disso. E aí eu gostava muito da parte de biologia na escola, no ensino médio, né? Que a gente tem a biologia, eu gostava bastante da parte de genética. Então o meu pensamento era ser bióloga e fazer depois uma pós na parte de uma especialização, né? Na parte de geneticista. Aí eu falei assim, é isso. Então, eu vou estudar sobre doenças, sobre síndromes, sabe? Porque pra mim sempre foi, tipo assim, muito doido como um negócio muito pequeno é capaz de gerar uma doença em uma pessoa, sabe? Uma falha genética, e aí eu queria muito estudar sobre isso. E aí eu entrei na faculdade, falei, não, então eu vou ser bióloga. teve alguém que teve uma situação que te chamou a atenção, que daí você falou assim, pô, eu queria saber exatamente por causa disso. Teve algum cenário meio que Na assim? verdade, o meu tio é biólogo, Ah, e tá. aí, quando meu avô faleceu, eu não tinha com quem ficar, então ele me levava com ele pra faculdade. E aí eu também já tive esse encanto na faculdade dele, vendo os bichinhos lá, que a gente tem os bichos mais empanados, né? Sim, sim. E aí eu ficava vendo aquilo, aquele cheiro de naftalina que eu falo, gente, o cheiro de naftalina me dá uma ânsia, eu não gosto. E acho que isso ficou marcado em mim, sabe? Mas com relação à doença em si, não, era só as doenças que eu via na aula mesmo, que daí foi me cativando. Aí eu entrei pra fazer biologia, e aí eu terminei, né? Sou formada, mas na hora que eu me dei de cara com a genética da faculdade, eu falei, não é isso que eu quero, não. Eram folhas imensas pra você entender um tipo de cromossomo, como ele funcionava. Eram contas e contas, e eu falei, gente, não é isso que eu quero. Não é essa parte assim que eu queria, não. E aí eu falei, bom, então eu vou ser professora. Por que não? Né? Aí eu pensei, bom, eu vou ser professora. E quando eu estava acabando a faculdade, eu estava trabalhando com marketing como social media de uma empresa de roupas infantis. Então eu cuidava das postagens no Instagram deles. Eu comecei a gostar bastante disso. E antes de eu trabalhar para eles, eu já fazia uns vídeos no meu Instagram, só que nada fluía muito bem. Era uma coisa meio boba e parecia que ninguém tava nem aí. Cheguei nos 4.000 seguidores e não subia de jeito nenhum. Aí eu comecei a trabalhar para eles. Nesse tempo eu saí e comecei a dar aula. Aí eu fiquei 1 ano dando aula. 10 meses. Foi o tempo necessário para eu conseguir subir o meu Instagram. Escola convencional, ensino médio, ensino superior, como foi essas aulas, ou particular? Foi colégio particular, e aí eu ia do fundamental até o ensino médio. Legal. Sexto ano até o terceiro ano. E aí, tipo, já é de prima, né? Que eu saí da faculdade. E aí, eu sou muito católica. Eu sou religiosa, então, pra tudo, eu sempre peço, eu entrego. E aí, eu falei, Deus, eu não queria trabalhar na loja. Se for criando conteúdo, de repente, eu quero, porque eu gosto muito. Mas se não, eu queria dar aula. E aí surgiu essa oportunidade de eu ir ser professora. Lá em Venceslau ainda, não era aqui. Então a gente ia todo dia cedinho pra lá dar aula. Só que eu saía 12h30. Aí nisso casou que eu consegui ter tempo pra eu conseguir criar os conteúdos no Instagram e subir o meu Instagram.
Aí, nesse ano que eu fui pra dar aula, que foi a parte assim, que o pessoal sempre me pergunta como é que a minha vida mudou na parte da internet, na parte do digital. Onde que foi a minha virada de chave pra subir, pra ser esse sucesso, sabe? Porque assim, não sendo prepotente, mas as pessoas falam às vezes e eu fico, gente, calma que eu não sou tudo isso. E falam tanto assim, sabe? Então, eu acabo aceitando a opinião das pessoas. E realmente de ser um sucesso foi por Deus. Porque, assim, desde pequena, eu gostava muito dessa parte de comunicação. Eu sempre fui meio pra frente. Então, eu gostava de ser aparecida. Eu queria estar na TV, eu queria, de repente, né, estar no podcast. Inclusive, mesmo que com a vergonha, com a timidez, eu tinha muita vontade. E aí, eu pensei em ser atriz. Falei, gente, como é que eu vou chegar lá na Globo? Não sei. Só Você sabe, fazendo um você curso. falando assim, como chegar na Globo, né? Eu trabalhei com um rapaz, um amigo meu. Hoje você vai conhecer. Eu vou já dar até o recado aqui. Eu vou falar o backstage teu, hein? O Fausto, da pizzaria Pizza Art. Você viu? Acho que tem aqui em Prudente instalou a delivery. Ah, Aquela que só faz nas casas e hoje ele instalou um delivery. O Fausto, ele veio trabalhar com a gente na época da telefonia e você falou e como ir na Globo. aham. O Fausto, ele foi parar na Globo nem que fosse como figurante, ele foi ser figurante. Era isso. E aí você falou, me veio à mente o Fausto. Fausto, um forte abraço. Meu irmão, você vai voltar aqui agora com esse novo insight que você tá em loco aí. Esse delivery. Vamos lá. E como foi Arrasou. esse negócio da Globo, então? Você Então, falou, precisa aparecer. precisa aparecer, não sei como, mas eu preciso aparecer. Então, lá pelos meus 15 anos, eu já fazia uns vídeos pro Instagram de maquiagem, entrava numas trend, e aí o pessoal super me zoava, né, na época de escola. Tipo assim, ai, você tá achando que você é blogueira. Ai, tipo, menos, querida, sabe? Então, assim, eu já ficava meio, meu Deus, será que eu tô mesmo passando vergonha? Os haters sempre Os existem, né? haters, né? Eu Então, falo, a gente como só que é? chega onde chega por causa dos haters, sabia? Ah, é? Então você É, já respondeu uma das curiosidades que tem aqui. porque, Então, cara, pode criticar, é isso que você... é. Fala, olha pra tua câmera. Não, ó. Já dizia Melody, fale bem ou fale mal, mas fale de mim, gente. Brincadeira. Mas por um tempo, os haters, eles. Nossa, me fazia muito mal. Porque daí eu via um comentário e eu ficava assim, meu Deus. Às vezes eu vou ficar vermelha e é normal de vergonha, ansiedade, frio ou alguma coisa do tipo, tá? Então, a Não, bochechinha tranquilo. vermelha. Você acredita, então, que as pessoas às vezes ficam. O natural do ser humano é meio que sempre achar o que os outros vão achar da gente, né? Então, Sim, o hater é. ali foi Eu, esse momento. eu sempre tive um pouco de complexo com o meu corpo, então tem vídeos que às vezes eu posto lá comendo bastante, e aí as pessoas começam a me atacar, tipo assim, nossa, olha o tamanho da bochecha já, daqui um dia vai explodir, sabe? E aí antes, eu ficava tipo assim, ai meu Deus, eu queria parar, acabar com tudo. Só que daí teve um vídeo que ele bombou, que foi um que eu fiz lá pra São Paulo, no dogão do Claudião. Não sei se pode falar Eu nomes, mas vi, enfim. pode. E aí todo mundo começou a atacar, porque assim, e eu bolei uma estratégia pra esse vídeo, só que eu não achei que ia dar, tipo assim, esse boom que deu. Deu 5 milhões de visualização o vídeo. Porque eu ataquei os paulistas, né? Porque eu fui falar do cachorro quente e não coloquei o purê. Aí pra quê? Nossa, mas sem purê não é. E aí começaram, tipo assim, tacar o pau em mim, porque da onde que eu saí pra ir comer um hot dog lá em São Paulo sem purê, e da onde que eu tirei que era o melhor, da onde que eu tirei que era o mais famoso, da onde que não sei o quê. E o vídeo subiu. Aí eu falei, gente, é isso. Nisso que o vídeo subiu, um monte de marca famosa. O Max, né? Eu tenho direto, eu faço conteúdo pro Max. Eu tenho agora com a Melissa. Então, assim, várias marcas grandes começaram a me ver. E aí eu falei, gente, é isso. Então eu preciso dos haters aqui comigo. Preciso deles pra dar essa força. E aí pararam de me atingir, assim. De vez em quando eu vejo, mas eu já nem ligo mais. Sim. Então você pode falar que não foi planejado, foi um acidente de percurso? Tipo assim, o Instagram estourar, você fala? Não, esse momento teu de adaptar. Porque, queira ou não, você tava. A postura tua tá um pouco de professora, né? Você tinha sala de aula, querer falar, ensinar. E você teve que se adaptar a esse momento, falar ao público, seja quem for. Sim. Não um ambiente de aula. Então foi. Esses haters te ajudou, então foi meio que um improviso que deu certo. Isso.
Basicamente isso. Eu falo que, E a na verdade, persistência, né? o que deu certo, igual eu ia falar, né? Foi Deus. Sim, Porque com eu certeza. tava fazendo grupo de oração com o Astromar. Não sei se Sim, você. sim, O Astromar, ele é uma pessoa, assim, muito importante na minha vida. Ele que foi um passo da minha virada de chave, sabe? Eu ia no grupo, e eu vou, inclusive, atualmente, às quartas-feiras. E aí, na época, eu tava começando a quaresma também. E geralmente na quaresma eu tiro refri, eu tiro doce, eu tiro alguma coisa pra entregar e pedir realmente, né, algo do meu coração. E aí, nessa quaresma, ele falou assim: pede alguma coisa que pra você é impossível. E ele deu um papelzinho pra cada um anotar o que pra gente seria impossível. Eu ainda falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu queria pedir do Instagram. Só que eu acho que Deus tem tanta preocupação que ele vai olhar e falar, ai, filha, pelo amor de Deus, né? Eu tenho que achar assim, eu tenho que curar a pessoa ali do câncer, eu tenho várias outras, sabe, preocupações que com certeza são muito mais importantes. E aí eu falei, mãe, não tem ninguém na família com doença, graças a Deus, não tem nada assim que eu esteja precisando. Eu vou pedir então do Instagram. E aí eu pedi, daí eu fiz esse propósito com ele, era que pra Deus nada é impossível, né? Daí a gente anotou, eu tenho a foto da cartinha até hoje, que eu pedi pra Deus que eu queria que o meu Instagram desse certo, que eu pudesse trabalhar com essa parte de comunicação, que eu pudesse, através do meu serviço, dos meus conteúdos, ajudar os empresários, né, as empresas a crescerem, a terem o seu conteúdo visto, porque às vezes eu chego num restaurante, num lugar, que eles têm um produto, um conteúdo, algo muito bom, só que falta visibilidade. Falta as pessoas verem aquilo de uma maneira mais interessante para quererem comprar, sabe? Tanto que para mim é muito gratificante. Toda vez que eu passo por um restaurante, que eu faço uma parceria, as pessoas me mandando depois, Bia, comecei a ter muitos seguidores. As vendas aumentaram, triplicaram. Nossa, seu serviço foi maravilhoso. E assim, eu falo que é o agir de Deus através de mim na vida das pessoas. aí, ó. Vou fazer um parênteses, então, já que você colocou aqui. Você percebeu? Deus é tão justo e ele atende a todos. Sim, Que daí eu creio também, olha a missão tua. Pelo que sim, você o realizou propósito, aqui, ó, né? o propósito, porque, ó, a tua dor foi observar exatamente, poxa, um parceiro com um produto, um serviço tão genuíno, ninguém vê. Então, você ajudar esse através do teu serviço, esse também é um agir de Deus para com todos, né? No Sim, coletivo. Seja quem está no real. doença, seja aquele que está necessitado ali, igual um Sim. faturamento a mais, a pessoa, pô, Mas quem é, abre hoje um negócio no Brasil, a carga tributária é pesada, uma série de, é de complicado. pesos. Então, imagina, então, essa missão que Deus te Sim. deu, com certeza eu acho que faz jus ao que você acabou de falar, né? Aham. E Esse, é esse muito pedir também. gratificante. Por isso que ele Sim, olhou, hein? fez hoje, né? Fez e faz sentido. Que eu falo, cara, era algo do meu coração, entendeu? Porque eu gostava muito disso. Eu gosto de criar conteúdo, de editar. Eu falo, às vezes até pros seguidores lá, porque eu converso bastante, né? Com o público, tudo. É tipo assim, se deixar, eu fico 24 horas falando o que eu tô fazendo, eles interagindo e nós vamos embora. E aí eu falo, gente, às vezes é 10h40 da noite, tipo assim, numa sexta-feira, e eu tô lá editando, ou fazendo um briefing, ou não sei o quê. E se me deixar, eu vou embora, sabe? E tem aquele olhar, né, de julgamento, né? Uma bióloga que agora tá fazendo influencer. Às vezes É, tem esse tonzinho, que foi os sim, haters, mas hoje esse contorno você já conseguiu pegar exatamente, não para entrar pro lado pessoal, mas até para ajudar esses com olhar negativo ali, não é? Você sim, não acha? sim. Às vezes as pessoas até falam, ah, mas você fez biologia pra quê, então? Gente, é aquela época, né? Eu acho que dos 17 pro 18, que a gente tá naquela pressão de que tem que fazer a faculdade, tem que entrar, tem que decidir a vida. Eu acho que você acaba ficando pressionado e não consegue escolher, assim, o que você realmente quer. Eu falo, hoje, com a cabeça de hoje, eu teria feito publicidade e propaganda. Que eu acho que tem muito mais a ver com a Bia, sabe? Então, eu comecei a fazer marketing, inclusive, daí agora eu tranquei ele mês passado, que eu falei, não, ainda não. Eu ainda preciso fazer publicidade e propaganda. Que eu sinto que é mais a minha vibe, sabe? As coisas do marketing eu acabo fazendo um curso ou outro na internet e vou pegando, ou vou aprendendo assim no dia a dia com outros influenciadores que eu sigo, que eu acho bacana, que eu vejo que o conteúdo dá certo. A gente vai adaptando pro meu, sabe? E vai fluindo. Teve algum comentário um pouco meio injusto ali, meio que até um tom de maldade que você teve, que daí que você teve que dar um. Você lembra de algum assim que foi um pouco aquela famosa saia justa, aí você fala, poxa, como pode o ser humano chegar nesse nível? Teve algum que te Putz, marca? agora você me pegou, hein? É.
Não, porque, né, haters aparece de tudo, né? Sim. É que eles forçam mesmo, né? É forçar pra ver se sai da estribeira. Eu É. vi, ainda antes de vir pra cá, eu vi como a gente tava conversando sobre o hype do momento, um tema delicado. Sim. E às vezes a pessoa, pra se ajustar, né? A gente tá hoje gravando no dia 11/8, o hype em alta tá aí, o tema delicado do influencer Felca. Sim. Então, assim, é um tema delicadíssimo, precisa ser dado a devida atenção, elevar a consciência, mas esses hype, como você vê? Como você adapta o hype no teu perfil? Como que é essa postura de hype? Então, geralmente essa parte do hype, a minha mãe que às vezes me dá uns estalos. Que ela fala assim, que nem a gente fez uma. Essa do Felca agora, por exemplo, eu falei, gente, não consigo encaixar com o meu conteúdo, então eu só repostei lá um post dele pra dar um certo apoio àquilo, né? Mas eu falei, não cabe a mim colocar isso dentro do meu conteúdo, não faz muito sentido ficar fora do nicho. Mas, por exemplo, o Morango do Amor, que tava no hype, ele ainda tá um pouco no hype, né? A gente conseguiu pegar bastante dele, fizemos trend em cima dele, eu divulguei para algumas docerias, foi sucesso. E aí, esses dias a minha mãe falou assim: a gente podia fazer com a melancita, que eles têm um gloss lá de morango, e é um gostinho de morango, e fica com brilho. Aí a gente pode ir no centro, então, fazer uma ação. E aí tem ideias que realmente é dela, que daí eu falo, não, Mãe é tua isso. empresária. Eu falo, minha mãe é minha assessora. É assessora, ela grava os meus conteúdos, ela me ajuda assim. Eu falo, cara, eu só cheguei onde eu cheguei, graças a Deus, e a você. Eu devo tudo a ela, sabe? Então, assim, ela falou desse hype, ela falou, vamos aproveitar o hype do morango. Aí a gente fez o vídeo, postei ele no sábado. Hoje é segunda, né? Ele tá com 30 mil visualizações. Que a gente foi no centro e falamos com as pessoas. Qual que é o doce que tá em alta no momento? Morango do amor. Aí eu falei, melhor que o morango do amor. Eu tenho um aqui, um gloss, que deixa com gostinho de morango e um brilho na boca, que é sensacional, da melancita. Então a gente já casou a marca da beleza com o que tava no hype. Pra aproveitar, né? E a tua mãe? Qual é o nome dela? Pode falar. Jaqueline. Eu falei pra Jaqueline. ela, falei, você quer ir comigo? Ela falou, não, eu morro de vergonha. Ela morre de vergonha, tadinha. Quando é pra ela aparecer, ela fica doida. Dentro do âmbito familiar, a hora que ela viu que aquela moça, jovem, criança, se despontando para o lado um pouco artístico, como que ela observou? Porque você decidiu, eu quero ciência, Sim. biologia. Mas a mamãe, geralmente, os pais têm um dom. Eles observam um pouquinho a mais, ele deixa o filho fazer, né? Sim. Eu tenho filho, eu posso falar um pouco com autoridade aí, mas você tem filho ou não? Não. Não? Ainda não. Mas, e como foi para tua mãe observar aquela criança bem dinâmica, observar indo nesse trilhar, se posicionando, nesse lado agora que você se realiza? Como foi esse trajeto? Olha, pra biologia, ela nunca foi muito assim, de apoiar na biologia, porque ela falava, mas você vai trabalhar com o quê? Aí eu falava, eu não sei, eu vou pra um laboratório, eu vou dar aula. Aí, tipo assim, eu não sei se no fundo ela sentia que não era a minha vibe assim, sabe? Porque assim, eu tenho fobia de aranha. Então, quando era saída de campo, eu queria morrer. Que eu morria de medo e as aranhas sempre me achavam, né? Incrível. Que a gente já tem um medo, então a gente já solta um feromônio mais específico, daí Sim. elas sentem. Tem sentido para isso? Tem. O que é? Solta o quê? A gente, com medo, a gente solta um feromônio mais específico, que o bicho, ele sente. Não é que ele entende que aquele ali é o feromônio do medo, mas ele sente esse cheiro mais forte, entendeu? Então, geralmente, porque eu falo, gente, eu atraio as aranhas, é incrível. E aí depois eu descobri isso na biologia. Como eu já tenho o medo, então eu já fico com esse feromônio mais exalado. Daí elas chegam por conta disso. Por isso você, que toda vez que tá com inseto, com medo, ele vai te procurar. Ele vai até você, a barata voadora, né? As pessoas que têm medo falam, meu Deus, ela vem bem na direção da pessoa. Mas é por isso. Os insetos, eles conseguem sentir esse odor e eles vão atrás do cheiro, entendeu? Não que eles entendem que é do medo. Entendi. Aí tua mãe, então, aí falando da tua mãe, então... Minha mãe achou que biologia não era pra mim, mas ela tava me apoiando, né? Faça o que você achar que é pra você, então. E aí, quando eu comecei com essa ideia aí do Instagram, eu falei, você grava pra mim, mãe? Porque quem que eu vou chamar pra gravar? Quem que vai querer gravar comigo? Porque antes a gente gravava assim, chegava no lugar, ganhava um lanche pra gravar. Ganhava uma pizza pra gravar e era isso, boa sorte. E assim, eu falo, todo mundo tem que começar.
A gente precisa passar pelas etapas, né? Então, eu pensava assim, quem que vai querer ir comigo gravar um negócio pra ganhar, tipo assim, um pedaço de pizza, né? Aí eu falei, mãe, você vai? Ela falou, vou. E nossa, no começo era muito difícil, porque daí eu tinha uma visão de como gravar, ela tinha de outra. Aí ela fala, meu, hoje eu tô 10, porque no começo tava eu aqui, e aí ela me gravando, ficava tipo assim. Aí depois eu tava assim no vídeo, né? Eu falava, mãe, por favor, eu só preciso ficar no meio da tela. Então a gente gravava, regravava várias vezes. Mas assim, eu falo que graças a ela chegamos aonde chegamos. Porque ela não desistiu também, teve paciência comigo, porque eu às vezes sou um pouco difícil, sabe? E ela teve paciência e aí a gente foi crescendo. Até que teve um momento que eu falei assim, mãe, acho que foi a primeira publi minha paga. O Mofato me mandou mensagem. Eu falei, quanto que eu vou cobrar do Mofato? Tipo assim, eu falei, meu, 50 que me der, eu tô lá, eu quero estar alinhada. Tipo assim, eu queria o meu nome junto com o do Mofato, sabe? Do Max. Eu falava, meu, imagina só, as pessoas entrarem no perfil do Max, tá no Beatriz lá. Não, se quiser que eu vou. Me dá, sei lá, uma cesta básica, né, dos carrinhos, que eu vou. E aí eu lembro que nós cobramos, tipo assim, R$ 200 do Max pra postar um vídeo no feed. E pra mim era muita coisa. Tipo assim, muita coisa. Não que não seja, né, que hoje em dia também o dinheiro ele perdeu um pouquinho o valor. Mas na época, pra mim, que eu fazia por uma pizza, por um lanche, R$ 200, eu falei, caraca. Que ano que foi? Foi ano passado. Foi ano passado, porque assim, no ano passado que eu fiz a quaresma, que daí eu pedi o meu propósito, e aí eu segui firmemente com ele, os 40 dias, depois continuei indo no grupo, e aí desde que eu continuei, que as coisas foram fluindo, que aí eu fui pra 5.000, 6.000, 7.000, 8, 10, 15, 20, 30, e aí eu falei, gente, eu preciso fazer dinheiro com isso aqui. Eu falei, então esse aqui é o meu serviço. Foi aí que eu falei, gente, descobri com que eu quero trabalhar. Porque daí eu ficava horas fazendo briefing, pensando em conteúdo, vendo ideias pra eu. Porque eu falo assim, né? Na internet a gente não consegue criar tudo, um pouco a gente copia mesmo. Então você vê o conteúdo da pessoa e você não vai copiar ele igual, mas você tira a ideia de lá. Então, tipo assim, eu ficava horas vendo conteúdo, eu ficava estudando sobre isso, e aí eu falei, gente, eu gosto disso. Eu falei, então é esse o meu serviço. Eu quero trabalhar com isso. E aí eu comecei a dar uma profissionalizada, né? Aí montei o meu Media Kit, fui cobrando no comecinho R$ 50 pra mim gravar o vídeo do feed. Hoje eu consigo comprar um pouquinho mais, mas ainda também não é nada absurdo, porque eu fico pensando no lado do empreendedor. Falo, meu, como que a pessoa vai investir tudo isso aqui, sabe? Eu preciso dar o retorno pra ela. Então, às vezes eu dou desconto, às vezes eu cobro mais barato pra ela poder fechar, pra ela ver o retorno, porque daí eu sei que ela vai querer fazer de novo. Essa porta de entrada, né? Essa porta de entrada da parceria é muito importante para Sim. você, né? Uhum. Porque aí essa empatia que você tem pelo né, quem tem um negócio ali, Pra quem para precisa aquela vender. visibilidade. E deixa eu falar para você, na hora ali, você consegue comer tudo aquilo mesmo? É o que as pessoas mais me Menina! perguntam. Menina, não, é muita coisa boa, né? A última agora que Nossa, uma delícia. você postou ali do café. Ai, da Lugano. Ai, delicioso. Eu falo, se me deixasse todo dia, eu tava nos E aí, lugares como que eu foi? vou. Então, nesse um ano, inclusive, eu engordei 12 quilos. Porque as pessoas falam, gente, você come tanto, você não engorda. Eu falo, gente, olha meus vídeos. Ano passado eu tava, tipo assim, com o rosto bem fininho. E eu engordei 12 quilos nesse um ano. E aí, o que acontece? Eu como, nesses vídeos que eu faço, tipo assim, tudo que eu comi um dia em tal lugar. É tudo que eu comi mesmo. Então, é tudo que eu vou comendo, eu vou gravando, e é isso. Agora, quando é, por exemplo, assim... Deixa eu pensar em um. Teve um evento que eu fiz pra FIP, pra FIAPP, que foi da festa junina. Aí, o que eu fiz? Tudo que eu comi no evento da festa junina. Lá em Aí, não, aqui em Prudente. Ah, tá. Aí, tipo assim, o espetinho eu comia 2, tipo assim, dava 2 mordidas na carne, aí a batata recheada, umas 3 colheradas. Pra mim conseguir, porque nesse dia, se eu não me engano, foram 22 barracas. Então, tipo assim, eu precisava que coubesse pelo menos um pedaço de cada. Então, assim, nesse dia eu não consegui comer tudo. Mas geralmente é tudo que eu comi real. Tudo que eu comi no café da manhã na Hashimitsu. É tudo que eu comi. Entendeu? Eu não, tipo assim, não pego e depois eu deixo lá. Porque, gente, eu acho um absurdo deixar a comida no prato. Então, não rola. Aí, agora, quando é esses, assim, às vezes eu monto a mesona, que nem esse da Lugano. A gente montou a mesa, daí eu comi metade do lanche. Porque eu falo, gente, eu não consigo parar de comer depois que eu paro de gravar também. O negócio tá gostoso, então eu quero continuar comendo. Comi metade do lanche, tomei
o cappuccino e ainda comi metade da taça. Você acha que essa originalidade tua é o que vende? Eu tenho certeza. As pessoas falam que elas se identificam muito comigo, porque eu sou eu, sabe? E às vezes eu até falo, gente, alguém me ensina a ser blogueira, porque eu fico vendo as outras meninas assim, sabe? Todas, tipo assim, parece que um perfil mais inalcançável. E eu falo, gente, eu não consigo ser assim. Aí eu falo, ainda bem que vocês gostam de mim assim, porque é isso que eu sou, viu, gente? Porque, ó, não consigo. Eu falo às vezes, uns looks assim, sabe? Super diferente, que eu fico, gente, não sei me vestir assim. Sou bem basiquinha, sou bem eu mesmo. E eu acho que é isso que as pessoas se identificam, sabe? Elas até comentam, às vezes, nossa, mas você morde com gosto e fica com a boca suja e não tá nem aí. Eu falo, é isso mesmo, que é o jeito que eu como e é nóis. Ô, Bia, a hora que você vê tudo fazendo sentido, sonho de infância, junto com o trajeto do teu, e hoje sendo realizada, e vamos falar assim, é isso, igual você, né, com o olhar no brilho aqui, o brilho no olhar aqui, muito forte dela, Sim. a hora que fala, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu É. gosto. É, você acredita que quem que é uma referência, ou você mesmo, desde pequena, tua mãe foi falando, ou na escola, fala pra mim, ou houve alguém como referência, ou você foi tendo esse observar e, enfim, esse trilhar que hoje você fala com esse brilho no olhar. É isso que eu gosto. Eu acho que essa é a hora que me pega, que talvez eu comece a chorar. Eu até comentei com ele no começo do podcast, falei, ó, dependendo do que você for me perguntar, eu sou meio emotiva, então eu já começo a chorar, uso agente de lágrima, mas enfim. Então vocês relevam, tá? Eu creio que a minha maior inspiração é a minha família. Porque, assim, a gente nunca teve muita condição de muita coisa, sabe? E o meu avô faleceu faz 18 anos. E ele foi uma figura muito importante na minha vida da parte paterna. Então, assim, ele fazia de tudo por mim, de tudo mesmo. E a gente, mesmo não tendo muita condição, ele foi um paizão. A minha avó me criou, né? A minha mãe me teve muito nova, minha mãe me teve com 15 anos. Então, um pouco da responsa ficou para os meus avós. Então, eu cresci um bom tempo com eles. E eu sou muito apegada com a minha avó. Inclusive, eu moro com a minha avó hoje. E aí, eu acho que quando eu comecei a ver as coisas dando certo, a minha maior vontade era fazer dar cada vez mais certo para, por exemplo, eu poder levar minha família para comer uma pizza com o meu serviço. Porque antes a gente precisava juntar os trocos pra comer pizza uma vez no mês, sabe? Era difícil, tipo assim, meu avô faleceu e teve muita coisa que eu tenho certeza que meu avô não conseguiu conhecer, sabe? Então, assim, eu falo, cara, enquanto eu tenho quem tá aqui comigo ainda, né? A minha mãe, minha avó, meu irmão, a minha irmã, meu tio, eu preciso fazer por eles. Pra que eu possa realmente, através do meu serviço, através disso que eu gosto, conseguir dar algo melhor. Eu acho que é o que mais me move, assim, sabe? Que me motiva mesmo, por conta da perda do meu avô. Tanto que outro dia eu fui lá no túmulo levar uma flor. Eu falei, cara, hoje eu tenho tanta coisa e a gente consegue comer, tipo assim, de tudo. De tudo, real. E só através do meu serviço. Porque às vezes eu só mando mensagem no local pra pedir alguma coisa e a pessoa fala, ah, você não é blogueira, eu vou te enviar. Sabe? Então, tipo assim, hoje, com tudo que eu consigo ter alcance, porque eu falo, a internet me coloca em lugares que, tipo assim, inimagináveis. Que eu jamais achei que estaria. Eu acho que por eles, sabe? Porque eu sinto também que, como eu comecei a falar e me perdi, né? Eu fui no túmulo do meu avô esses dias levar uma flor e aí, tipo assim, nossa, eu chorei horrores, porque eu falei, cara, hoje eu tenho tudo. E a única coisa que eu consigo trazer aqui pra ele é uma flor, sabe? E Nada mais do que eu tenho, eu consigo. E isso Enfim, que é um combustível, né? Faz todo sentido, né? A sim, peleja, a dificuldade lá atrás, e hoje faz colher demais. frutos provenientes disso é prazeroso, né? Sim. Por isso que a lágrima corre mesmo, né? É, pois é. E o lifestyle teu, né? A hora que você tem esse estilo despojado, diferente das blogueiras por aí, É. cruzando alguém na rua, quem que falou assim, nossa, é você mesmo, nossa, Eu acho teve o aquele máximo. impacto? Como que é Sim. esse digital versus real, a hora que alguém
Cara, as pessoas sempre falam assim, quando me encontram, né? Nossa, você é do jeito que você é na internet, né? Eu falo, porque real, comigo não tem corte, sabe? Eu não consigo fingir ser uma pessoa e ser outra depois, ao vivo e a cores. Então, assim, às vezes eu encontro com o pessoal na rua, as pessoas chegam e falam, sigo você. Eu falo, sério, deixa eu te dar um abraço. Tipo assim, eu pra abraçar a pessoa, sabe? Eu tô super emocionada. Eu fico, gente, até falei pra eles, ó, quando eu chegar. Eu geralmente vou pedir pra abraçar vocês, eu vou pedir, perguntar o nome, eu vou perguntar se gosta do conteúdo, etc. Eu fico com vergonha, eu fico vermelha, sabe? Às vezes eu me emociono, mas eu acabo sendo eu mesma. Então eu chego e falo, a pessoa fala, eu te sigo. Daí eu falo, que legal, posso te dar um abraço? Daí eu abraço a pessoa, a gente conversa. Que vamos tirar uma foto, tira foto. Eu acho o máximo. Acaba ficando, né, meio que familiar o Sim, eu negócio, falo que porque são é meus muito real, amigos. verdadeiro. Sim. Tanto que eu chamo as minhas seguidoras. Assim, né? O meu bordão é Fala Amores. E aí depois eu sempre comento, interajo com as meninas e tudo mais, com os meninos. Eu falo amigos e amigas. Então eu mando, não sei o que, amiga. Isso mesmo, amigo. Então, assim, eu trato todo mundo como amigo mesmo, sabe? É um carinho que eu tenho imenso por cada um que tá lá. Se pudesse construir um projeto que mudasse a relação das pessoas, da ciência versus a autoestima, qual seria? Você tem alguma coisa assim que você fala, poxa, porque você foi fruto dessa movimentação, né, diárias, porque o que tem de jovens, como o teu público também, muitos jovens te seguem, né? Sim. E tem jovens, né? A dúvida na cabeça do jovem, isso é normal. Todos nós, né? Não que eu não seja jovem, viu, gente? Mas a dúvida do jovem, ela é latente. E se eu olhasse e falasse assim, poxa, eu queria ter alguma ação de definição de futuro para esses jovens, tão quanto eu teve algumas dúvidas, você já parou para pensar sobre? Ou teve algum que já confidenciou para você, alguém, seguidor, falou, poxa, por que você não fala mais sobre assim? Porque eu me identifico. Enfim, traçar uma luz de esperança para alguns duvidosos aí que te seguem, que deu certo para você, você queira transbordar na vida de alguém. Você já pensou? Não, você me trouxe uma tese bem legal pra pensar e conversar com o público, inclusive. Mas, Porque você já imaginou? Tem muitos jovens nessa sim, realidade. sim. Eu acho que a dica que eu daria só é pra não seguir a pressão, sabe? Não ir na pressão que a sociedade coloca, que os pais, às vezes, né, ficam, mas você vai sair da escola e ainda não decidiu o que você vai fazer da faculdade. Porque, real, às vezes a gente acaba fazendo porque tá se sentindo pressionado, fica com medo de ficar pra trás. Mas se eu tivesse tido um pouquinho só de tempo, talvez 1 ano, 2 de diferença, né, eu teria entrado pra fazer outra faculdade. Porém, eu acredito que tudo acontece porque tem que acontecer. Então, eu acredito que dessa maneira foi a maneira perfeita, que precisava ser. Mas a dica seria pra tentar esperar e tentar se encontrar, sabe? Tenta algo diferente, tenta e as feiras de profissões que tem, eu sempre acho bem bacana, mas mesmo assim ainda é algo meio superficial, né? Mas acho que tentar. Teve uma vez que um amigo meu me disse assim, que eu falei que eu não sabia mesmo o que fazer. E aí ele falou assim: Meu, experimenta, tenta. Em algo você vai se encontrar. E aí, desde então, eu já fui babá, eu já fui bartender, eu trabalhava fazendo drink em festa, eu já fui professora, eu me formei na biologia, então eu sou bióloga, eu já trabalhei em laboratório com, com diversas doenças, né? E eu trabalhei como vendedora. Então, assim, eu acho que eu segui esse conselho real. Eu fui tentando de tudo até que eu me encontrei com a câmera, com a internet, sabe? Com o mundo digital, com essa parte da criação de conteúdo. Então, a dica é espera um pouquinho mais e vai testando. Aquele momento que você teve delicado de saúde, de uma infecção, alguma coisa, você falava com autonomia porque você é da área, né? Sim. Como foi aquela experiência? Porque você tava com algum... Que desespero aquela experiência foi. Inclusive, eu falo também, né? Deus que me curou agora, porque nada tava dando jeito. E aí eu coloquei no cerco de Jericó. E aí eu pedi a minha cura. E eu fiz o exame semana passada e deu negativo. Então eu falo, gente, é Deus, sabe? Tudo é Deus. Se a gente souber pedir, entregar e confiar nele, ele resolve todas as coisas. Mas eu cheguei no hospital, eu tive 5 infecções urinárias. Tive de repetição. Então eu tomava o antibiótico, acabava, voltava, acabava, voltava. Aí na quinta vez que eu fui, eu cheguei lá, o médico falou assim: Não, seus leucócitos estão muito altos, eu vou te internar. Eu falei, não vai.
Falei, amanhã eu tenho coisa pra gravar. Tenho o publi, já tá pago, já assinei o contrato. Pra mim, desassinar esse contrato, nem tem como. Falei, não vou ficar. Aí tive que assinar um termo no hospital que eu ia voltar no outro dia. Aí, falei, gente, não, porque você tá com mais de 1 milhão de leucócitos. E aí eu falei assim, gente, mas os leucócitos, eles ficam altos? Porque daí, entendendo um pouco da parte da biologia, porque o corpo tá tentando combater essa inflamação, essa infecção, sabe? Não é que eu vou morrer. Porque o jeito que ele falou, parecia que, tipo assim, eu tinha que ficar internada, que senão não ia dar certo pra mim. E eu falei, não, tá doido. Eu tava ótima, eu tava sentindo a dor pra fazer xixi, mas não tava com dor no rim, não tava com febre, não tava com ânsia, não tava com nada, assim, sabe? Tanto que no fim me internaram, me deixaram 2 dias. Tomei antibiótico 2 dias, não resolve pra ninguém. Não precisa nem estudar muito pra saber. E me liberaram, falando pra mim tomar em casa. Aí eu falei, ai gente, é isso então. Eu vou pedir aqui. Aí acabou que coincidiu bem na vez que ia começar o cerco. Falei, vou pedir pra Deus. Aí pedi pra Deus a minha cura. E aí fiz semana passada, né? Que acabou, tem umas 2 semanas o cerco. E não me deu mais nada. São os reveses da vida, né? Que daí... também aí você falei, gente, como que eu vou ficar internada, que eu trabalho pra mim? Não dá. crendo no divino também, né? A fé, ela Com certeza. é uma Ela válvula realmente totalmente move de montanhas. escape e a hora que você começa a depender dela, fica tudo mais Mais viável, claro, né? sabe? É mais confortável, eu acho. Dia do laboratório ou dia de ensaio fotográfico ou dia de pub? Como assim? O que você acha? Qual que eu escolheria? Ó, vou fazer uma pergunta. Dia de Às laboratório, vezes meu tic-tac não liga, desculpa. dia daquele laboratório lá de ciência ou dia de pub? Dia de publi. Com certeza, eu fico dias fazendo publicidade. Qual Adoro. foi a pub mais longa que você teve? Longa? Assim, de gravação que você projetou 1 hora, foi ver, deu 5. Ou mais, sei lá. A gente geralmente consegue fazer tudo em no máximo 2 horas. Mas... Aquela que escapou dos dedos foi fora. Você Nossa, lembra alguma? foi bem no comecinho que a gente gravava e regravava com medo do take não ficar bom. Agora eu não lembro pra quem que foi. Não lembro se foi do Torresmo Fest. Eu acho que talvez foi de lá. E eu gravava, daí eu falava, mãe, mais um. Aí fazia, daqui a pouco, mãe, mais um. Porque eu acho que daí foi o primeiro maiorzão que eu fiz. E aí eu ficava com muito medo de depois chegar em casa e ter faltado alguma cena ou alguma cena não ter ficado boa. Eu acho que foi mais esse. E esses dias também eu fui fazer uma pra Melissa. E eu falei, não, isso aqui 1 horinha eu faço. A hora que eu fui ver, passou as 3 horas. Eu falei, gente, hoje eu fui me enrolando, né? Mas no fim deu tudo certo, ficou ótimo, ficou do jeito que eu queria. É um quadro rápido que a gente tá aqui, ó, no filtro. Ciência ou beleza? Olha, como assim? O quadro rápido eu já não consegui, vocês viram, né? De rápido pra mim é difícil. Só tô Tipo querendo na tua assim, cabeça. não, Ciência porque- ou beleza? Porque daí, beleza. Eu falo, eu sou tão basiquinha, sabe? Pra mim tá nos cílios, a sobrancelha de resto. Então talvez essa eu fico na dúvida. Eu acho que talvez comida ou ciência, comida. Um post programado ou espontâneo? Espontâneo. Sempre. Por quê? Não sei, eu acho que gera mais conexão com a minha audiência. Sabe? Tanto que eu geralmente não levo briefing, eu não passo briefing de conteúdo pras empresas antes. Eu só chego lá e falo, ó, eu vou gravar e depois eu te mando pra aprovação. E até hoje, gente, não retornou uma da aprovação. Toda vez as pessoas mandam, não, tá perfeito, você é incrível, você é maravilhosa. Não, Bia, eu já sabia que o seu serviço seria... Então, assim, eu acho o máximo, sabe? Pra me dar muito gosto isso. Crítica construtiva ou hate bloqueado? Crítica construtiva. Eu parei, uma época eu bloqueava as pessoas, agora eu vi que elas ajudam, então deixa eu falar. Pra mim tá bom. Aí, ó, você viu que então não te passei o briefing antes, então foi melhor. Foi. Aham, com certeza. Talvez eu já ia ficar bem mais perdida com o briefing antes. Percebeu por quê? Sim. Eu acho que o improviso, o bate-pronto, eu acho que é a conexão que gera, Sim, né? com certeza. Faz sentido esse atendimento também do público, né? A ideia do improviso, né? Sim. Que eu falo. E eu falo sempre, eu falo, gente, quando eu não sei alguma coisa ou outra, ou eu sou meio lerdinha, às vezes eu falo, ó, gente, calma aí, que meu tic-teco tá ligando ainda. Então, pera lá. Eu acabo sendo eu mesma toda vez, então gera essa conexão com a galera, sabe? E fala pra mim, que pena, ó, tá vendo? Passa rápido, né? Passa rápido. Vamos ficar aqui mais umas 3 horas conversando, que eu tenho coisa pra falar. Ó, aqui a gente começa a explicar mesmo. Parte 2.
Fala pra mim hoje, como que você vê o digital na tua vida? O que que você olha e você fala, poxa, porque em bastidores você até. Agora também você acabou de falar que você entra em locais onde não imaginava. O que que é pra você hoje essa parte tecnológica que é tão presente hoje, tá na veia de todo mundo? E na tua vida, como foi pra você? Bom, eu falo que o digital é. Eu acho que no digital, inclusive, tem espaço pra todo mundo, sabe? E eu acho que o digital é a parte, depois da minha família e Deus, a parte mais importante da minha vida, porque agora é o meu serviço e eu sempre falo, agora eu não volto pra trás. Agora eu preciso chegar onde eu sei que eu vou chegar, porque daqui eu não paro mais, sabe? Às vezes eu me preocupo, tipo, nossa, e se de repente mês que vem eu não tenho publi? Aí eu já solto embora a preocupação. Eu falo, oxe, fia, cadê Deus? Parou com isso aí. Então, o digital pra mim hoje é a minha carreira, né? Minha profissão. Então, eu dependo bastante do digital. Aonde a Bia quer chegar? Longe. O que é longe? Tão distante. Vamos ser provocativo agora, pois finalmente. Daí eu vou aplicar um outro quadro aqui em ti, mas fala, o que que você pensa hoje? Porque o digital ele é um universo violento, né? Super vasto, né? Eu penso em trabalhar com grandes marcas cada vez mais. Em fazer publicidades pro McDonald's, pro iFood em si, sabe? Pra, sei lá, Nubank, PicPay. Coisas realmente que as pessoas veem no dia a dia e atrelar o meu nome, a minha pessoa com aquela marca. Acho que vai ser o estopim. Que bacana. Eu só sei que eu vou chegar longe. Como ainda eu vou ir traçando aos pouquinhos. Eu, Deus, a minha mãe com paciência. Você se considera disciplinada? Hum. Olha, com o meu serviço, com o digital, eu sou. Agora, comigo, às vezes, eu peco, viu? Eu vou na academia uma vez, amanhã eu não vou mais, depois eu não vou mais. Aí eu falo, não, então eu vou sair pra caminhar. Caminho 30 minutos, no outro dia eu já não quero mais. Então, comigo, não muito. Pra comer certo, assim, sabe? Às vezes eu sinto que eu falho, mas com a galera, não. Com o meu serviço é 100%. Ô Bia, agora indo para os finalmente de fato, o que que você fala? Qual foi o divisor de águas que a gente chama um quadro chamado choque de consciência? Aquele momento que você teve aquele. Tum! Poxa, foi um divisor de águas para você. Qual foi esse momento da tua vida, seja pessoal, profissional, familiar, que você hoje pode. Você citou um momento muito importante do teu avô também, mas o que que você pode trazer assim que você fala, poxa, depois disso mudou meu trilhar. Antes eu me portava de um jeito, hoje é de outro, enfim. Qual foi o momento teu de choque de consciência? Pra mim, continua sendo a questão que eu fiz, o meu impossível pra Deus. Porque daí eu meio que me coloquei no meu lugar e, tipo, pô, por que que eu tô achando que o que eu preciso é tão pequeno, sabe? Que aí daí eu pedi, Deus atendeu, e aí, sobre o que a gente falou hoje, o meu propósito é fazer com que as empresas locais, né, ou regionais, por aqui também, que o pessoal de outras cidades acabam entrando em contato, para que eles tenham visibilidade, para que eles cresçam, para que através de um vídeo meu as vendas tripliquem, aumentem e eles possam continuar gerando renda para dentro de casa, para a família, enfim, através do meu serviço, sabe? Então eu acho que foi isso, foi quando eu vi que Deus pode fazer na minha vida muito mais do que eu imagino e foi fazendo. E aí eu tenho essa importância para as empresas aí, com essa visibilidade, né? Esse foi o momento mais que você teve esse choque, né? Quando eu compreendi que eu ajudava os lugares, A sabe? tua missão na vida dos empresários. Sim. Que bacana. E qual que é, olhando para aquela câmera, uma mensagem que você fala, queira dar para a audiência e queira falar no modo elevar a consciência das pessoas, da tua audiência, da nossa audiência, para que eu sei que o mundo hoje está muito corrido, ou a parte de Corrido. tecnologia, a tecnologia ela colocou uma pressão, um acelerador na vida das pessoas Sim. inimaginável, né? Eu falei para ti aqui nos bastidores que eu participei de algumas transições, máquina de datilografia para o Sim. computador, computador, telefone fixo para
celular para agora smartphone e tudo mais. Então, cada vez mais a velocidade é muito acelerado. intensa e aí a pressão, a carga é muito violenta. Então, qual que é, de modo consciente, um recado que você daria para a nossa audiência, para a tua audiência, para que seja um ponto de reflexão aí, de esperança, enfim, para que a gente possa concluir esse momento tão... Passou rápido. Eita. Olha, sobre essa parte de ser mais acelerado, né? Eu acho que essa parte do digital também ela me deixa mais acelerada. Tanto que a minha psicóloga sempre me fala, ó, dá uma segurada. Começa a ter folga, porque você trabalha pra você, né? Por isso que você vai trabalhar o tempo todo, sabe? Então precisa de uma folga, precisa de um tempinho pra mente. Então, assim, eu acho que o conselho é que no fim a gente tá correndo pra morte. Então a gente não precisa desse desespero todo. Eu tenho ansiedade, eu sempre falo com o pessoal sobre isso. É, calma o teu coração e não precisa correr, sabe? Eu acho que debaixo do céu tudo tem um tempo certo pra acontecer. E a frase que eu gosto muito, que inclusive eu tenho tatuada, é Josué 1:9, que é seja forte e corajosa, independente da situação, sabe? Porque eu acho que Deus tem o melhor pra gente. Então, acalmar o coração, independente da situação que você esteja vivendo, porque é só uma passagem. Que bacana. Bom, aqui nós estamos quase indo para o fechamento e encerramento. Você pode ver que uma jovem prudentina está da área da biologia, ciência, se posicionou no digital e hoje é uma influencer com destaque aqui e pro mundo, hein? Porque Amém. qual foi o viral que você falou? Que bateu quantos? 5.700.000 do Falar dogão do com- Claudião, em São Paulo. Falar com 5 milhões não é para qualquer um. Foi bem Então é o legal. talento nato aí de quem se propôs em dedicar, em colocar exatamente esse dom que ela tem na prática. O começo sempre é difícil, né? É É bem bem difícil. desafiador. Bastante, Uma viu? janela de quanto tempo você acha que foi um começo mais complicado, assim? Não que todo dia tenha desafio, mas quanto tempo mais ou menos foi para você? Olha, foi bastante tempo, porque na época que eu fazia biologia, eu trabalhava em 2 estágios, mais a faculdade, fazia uns free no final de semana. Então eu sempre queria algo que eu não precisasse me matar tanto, assim, sabe? Tinha dias que eu ia chorando. Porque, tipo assim, em casa, como eu falei, nunca foi tão fácil, então eu tinha que me virar. Então eu precisava ter o dinheiro pra pagar a faculdade, pra pagar o ônibus, pra pagar tudo. Tipo, tinha dias que eu precisava ir da Funada até o Campus 2 de a pé, porque eu não tinha dinheiro. E aí eu precisava ir pro estágio, sabe? Então, como eu já tive algo muito, muito difícil na minha vida, eu precisava fazer algo que eu queria dar certo. Então, no começo, eu mandava mensagem pros lugares. Quando eu tinha uns 4 ou 5 mil seguidores, eu tô começando a ser blogueira, você não quer me mandar um lanche pra eu fazer um vídeo aqui? E aí as pessoas, tipo, não. Sabe? Eu recebi vários nãos no começo. Aí, tanto que muitas empresas que eu mandei mensagem depois voltaram atrás quando o Instagram deu um boom, sabe? E aí eu não paguei na mesma moeda, não. Eu falei, não, vamos fazer sim, com certeza. Sabe? Mas no começo foi bem complicado. Até a chavinha virar, até Deus abrir as portas, era bem difícil. Fechar uma parceria, fechar uma publi. Faça suas considerações finais dessa prosa. É a primeira vez que você senta no podcast? Fiquei A sabendo. primeira vez. Nossa, eu tava nervosa pra caramba. Eu passei mal ainda. Falei, gente, não sei se eu passei mal, se é do negócio que eu tô tomando, do meu Ozempic, ou se de repente é do nervoso, né? Realmente eu não sei. Mas enfim, considerações finais, posso mandar um abraço pra minha família? Pode mandar um abraço pro meu pai, minha mãe? Meu pai, minha mãe, minha irmã. Fica à vontade. Aqui a bancada é nossa. Considerações finais, gente, ó, eu tenho a agradecer a Deus, com certeza, aos meus parceiros que acreditam em mim, que eu tenho muita parceria fechada, fixa, por mês. Então, agradecer aos meus parceiros que confiam em mim, confiam no meu serviço, as empresas, né, que também depositam essa credibilidade no meu serviço. E mandar um beijo pra todo mundo aí, mandar um beijo pra minha mãe, pra minha avó, pro meu namorado, inclusive, pra todo mundo, a galera que tá por perto de mim, que sempre me dá essa força, esse apoio. E é isso. Foi difícil prosear aqui ou não? Não, foi gostoso, gente. Ficaria já falando agora a tarde toda. Não precisou do briefing. Nem precisou de briefing, nem precisou de ensaio.
Então, Eu adorei, foi um prazer imenso, inclusive, viu? Obrigada pelo convite. Beatriz, obrigado por abrir o coração e mostrar que a vida real é muito mais que a gente vê no feed, né? Com certeza, eu que Para agradeço. quem quer te acompanhar, tem um arroba teu, qual que é o teu arroba? Tá, a Beatriz com Z, mais um Z, ponto S. Um pouquinho difícil, né? Mas na hora que você coloca AB, já aparece eu, que eu tô em Já destaque. tá em destaque. Brincadeira, gente. Ela provou que a vida real e a vida digital é possível só ter a originalidade, Exatamente. que é o que conduz, né? Conduz. Você que acompanhou até aqui, curta, comenta, compartilha. Aqui tá mais um momento de que a prova, quando se quer, dê os primeiros passos. Vão ter críticos de plantão, vão ter momentos inusitados, mas O você foi importante é muito começar. responsável nessa parte, né? Porque os jovens de hoje em dia, talvez a hora que apresenta algum desafio um pouco fora da curva ali, tem uns que já não quer Sim. pegar para resolver. Então você foi muito dinâmica nesse momento de pegar, chamar a responsa Aham. e pôr Dá a cara, para tapa. acontecer. Exato. Então, Beatriz, obrigado mais uma vez pelo convite aceito, por estarmos aqui. Criamos uma parceria de contato aqui. Com certeza. A bancada, qualquer O momento que você network quiser que eu vir. falo pro pessoal no Instagram toda vez que eu falo que eu faço network, eu faço por eles, porque daí eu sempre peço desconto pras coisas, eu chego nos lugares, ó, eu tenho parceria lá com a Manzini, com a Vabene, gente, tem 10% de desconto pra seguidor? Tem, então seguidor meu tem desconto, geralmente eu consigo, então eu falo, eu faço network por mim e por vocês, né? Com certeza. Então, você que quis um conteúdo de qualidade, você mãe, pai, que tá vendo o filho, ou o neto, ou o sobrinho, que às vezes está... Aqui ela tem um exemplo de, às vezes, estudando de um jeito, mas está se adaptando em outro. Aqui tem um testemunho de vida. Realmente. Curta, comenta, compartilhe, que com certeza vai poder ajudar muitos jovens Com aí, certeza. né, que tá passando nessa fase, a se despontar e daqui a pouco tá sentando aqui com a gente falando com esse sorriso no Com rosto, certeza, no o olhar. brilhinho no olho, né? Bia, mais uma vez, obrigado, tá eu bom? que agradeço o convite. Curta, comenta, abençoe. compartilhe e boa, boa!